Hoje a relação que havia no passado entre migração e emprego não é a mesma. Não é? O Centro-Oeste, por exemplo, hoje, o Centro-Oeste se ocupou, digamos, com pequenas propriedades, não é? com sistemas de colonização, tanto pública quanto privada. Hoje nós mudamos, né, totalmente. Então, o Centro-Oeste deixou de ser uma válvula de escape, por exemplo, como era no passado, não é? E eu concordo com a Luísa que a ideia de que o Nordeste continua migrando para o Sudeste e para outros lugares, mas a migração de retorno, como você falou, tal qual na fecundidade, nós já vimos observando isso desde as primeiras pinadas dos anos 90. Né? Isso era uma verdade que a gente tinha certeza que ela ia aumentar por conta dessas mudanças, né? As grandes áreas de atração populacional, por exemplo, as regiões metropolitanas todas, e com essas mudanças na reestruturação produtiva, com precarização, com crescimento do desemprego e tudo, já não dão mais conta. Não é? Eu acho que essa coisa da instabilidade do migrante, né, faz com que ele volte. Mas há uma hipótese rondando aí no ar, que a gente não sabe bem, se isso é um retorno definitivo ou é uma circularidade. Embora, quer dizer, eu me lembro quando saiu o censo 2000, um sociólogo famoso, que na época era nosso presidente da República, ele falando como é que o consumo expandiu tanto e o emprego caiu, como é que as pessoas não estão produzindo tanto, e como os dados mostravam, mas estão com acesso a celular, etc. Eu acho que nessa década, que o emprego vai andar na frente. Até sou capaz de fazer uma aposta aqui. Mais do que o consumo, eu acho que é uma característica dessa década. Eu acho que esse período de precarização, etc. O trabalho ainda é muito precário no Brasil, mas eu acho que você provavelmente, tem que tirar a prova do pudim, eu acho que você vai viver a gente tem vivido nos últimos anos, eu acho que o censo deve captar uma melhora na situação empregatícia então é uma aposta que eu faço. Não, vamos ver. Queria voltar um pouquinho à questão das políticas públicas. Que políticas o senhor poderia citar, professor Simon, que foram planejadas, projetadas e implementadas nesse período aí de 60 anos, 40 a 2000, que foram importantes e baseadas nos dados que os censos foram mostrando ao longo das décadas? Eu não sei se baseado nos dados, mas uma das processos que ocorreram muito importantes foi na área da educação, né? Esses dados que vocês citaram mostram como é que no final da década de 90 nós já tínhamos praticamente toda a população de crianças até 13, 14 anos de idade em escola, né? Em cima de um avanço muito grande de uma realidade muito ruim de alguns anos antes, né? Eu acho que ao longo da década de 2000 até agora houve uma expansão também muito grande do ensino médio, não ainda como nós gostaríamos, porque nós não chegamos ainda ao 100%, mas tem havido uma expansão muito grande. Houve uma expansão também do ensino superior, ou seja, o acesso da população, se você comparar o nível educacional da população brasileira hoje com 30 anos atrás, é muito grande. Quer dizer, o número simplesmente o dado de anos de escolaridade que a população tem. Então, acho e a questão do emprego está ligada a essa evolução Você botou a criança na escola nos anos 90, na década passada, conseguiu mais emprego com carteira. Você planta aqui, você colhe depois. E tem um outro elemento também que cada vez mais a gente vai ter que estudar, por exemplo, o tema do analfabetismo, tendo em conta a demografia brasileira, porque se nós ainda hoje vamos observar uma taxa elevada da população com nível de educação analfabeta, isso é produto dessa população que no passado eram 50%, 40%, 30%, 20% deles analfabetos. Só que essas pessoas, do ponto de vista demográfico, vão envelhecendo. Esse estoque de analfabetos do passado persiste até hoje. Entretanto, os novos que vão nascendo, vão ingressando nas escolas e já têm escolaridade. Então, a taxa de analfabetismo no Brasil hoje está perto de 10, embora abaixo de 10. Mas se eu decompuser por faixa etária, entre as crianças e os jovens, eu estou tendendo a zero. Entretanto, os mais idosos continuam ainda com um peso muito elevado.
quer dizer, tem um dado que quer dizer, tem muito idoso, analfabeto, que hoje sobrevive, antigamente morria cedo, então sumia das estatísticas, né? Hoje em dia ele está analfabeto, com 80 anos. Um outro exemplo de política pública importante a partir dos dados é a informação sobre a mortalidade infantil. Então, com base na altíssima mortalidade infantil que o Brasil, nos anos 50, 60, 70, ainda tinha taxas que equivalem hoje aos países mais pobres da África, naquela época começa a se introduzir no país campanhas maciças de vacinação da nossa criança, a campanha da gotinha, que todos nós estamos habituados. Hoje a paralisia infantil já foi erradicada, doenças como sarampo e tantas, o coqueluche e tantas outras, estão fora do dia a dia da população brasileira e, consequentemente, superando essa fase mais difícil da vida do ser humano, que é a primeira idade. A partir daí, se ela supera essa etapa, ela vai viver muito mais, e é isso que determina o nosso perfil. Porque, por outro lado, coloca outros problemas. Nós agora vamos ter que enfrentar o problema da velhice, da pessoa idosa que vive sozinha, não é? Enfim, há uma série de problemas que são problemas novos que decorrem dessa mudança demográfica que está ocorrendo. E aí eu reforço, são problemas novos, mas que nós não podemos olhar como questões problemáticas. Dentre elas, o peso grande. Os censos vêm mostrando isso pra gente, já não é esse agora, nem o último, nem o quer dizer, talvez o anterior comece. Essa leitura é importante porque quando a gente olhar para o contingente de brasileiros que são potencialmente beneficiários de um sistema previdenciário, mesmo que isso represente uma sobrecarga do ponto de vista financeiro, isso é o sucesso de políticas passadas. Eu prefiro ter um país que tem pessoas que envelheceram porque não morreram cedo e tratar desse tema hoje, e não olhar isso como um fardo. Mas isso é uma vitória. A vitória de eu ter erradicado muitas doenças que matavam as crianças na sua primeira fase. Hoje mesmo eu escutei uma notícia sobre a campanha de vacinação e que ficaram faltando 4 milhões de crianças. Eu acho que esse faltar... Contra a paralisia infantil. Exatamente, esse faltar pode ser, na verdade, que não faltem. É que se estava esperando algo que não existe. E eu acho que o censo vai nos mostrar isso. A calibração das políticas públicas a partir do volume de pessoas que realmente existe na população, de menores de 1 ano ou de maiores de 65, 70 anos, isso vai ser fundamental para nós, porque a composição, de bem ou mal, a gente vem acompanhando muito bem com as PNADs, né, com outras pesquisas, mas os volumes que isso representa, né, e insisto, no nível local em particular, é uma coisa, a gente não conhece pouco, eu acho, ainda. Nós estamos com um hiato muito grande de conhecer a heterogeneidade sociodemográfica do país. Eu acho que estamos todos ansiosos, não é, com esse novo censo para poder conhecer essa heterogeneidade. Onde estão os lugares que nós precisamos atuar mais fortemente? Na cidade, o número de crianças no Rio pode ser pequeno, é relativamente pequeno no município do Rio, mas tem lugares que é grande, tem um lugar que a escola tem que estar onde as crianças estão. Sim, claro. E isso é uma coisa meio trivial, mas é absolutamente importante. Né? E que o censo mostra, vai mostrar mais acuradamente, quer dizer, conforme vai chegando perto do censo, a gente vai ficando com mais dificuldade, quer dizer, vocês vão ficando com mais dificuldade de ter esses dados, porque a população vai modificando. Exatamente. Agora a gente deve ter dados concretos, o senhor falou de 27 de novembro, acaba esse trabalho, começam as preliminares, né? Quer dizer, os dados preliminares são divulgados, mas quando é que o pesquisador vai poder ter realmente esses dados na mão só daqui a 1 ano, 2 anos? Não. Eu respondo de outra maneira. Eu digo que o IBGE tem 2 questionários. Um questionário simples e o questionário da amostra. O questionário simples vai ser respondido por cerca de 89% da população e o da amostra por 11%. Os dados do questionário simples já serão divulgados ao longo do ano de 2011. Por tema. Então, dentro de 2011, o IBGE fará uma série de divulgações. Na segunda metade de 2011 e na primeira metade de 2012, então o IBGE prossegue com a divulgação dos dados da amostra e o que nós esperamos é que em 2012 concluamos o trabalho de divulgação de todos os dados e os respectivos microdados. Vamos aguardar.